conheciam as novas instalações, chamou a atenção pelo conforto e beleza do espaço. Com sinceros agradecimentos, enviamos votos de paz e prosperidade. Assina Elizabeth Souza Cruz, vice-presidente de comunicação. E fiz aqui a entrega aos senhores vereadores do exemplar dos Jogos Florais que foram realizados esse ano em Nova Friburgo, 52º, e já encadernado, um material belíssimo aqui, com todas as trovas, né? E dizer que fiz a entrega de 2 exemplares para cada vereador. E os restantes que sobraram alguns, e ficarão à disposição na Secretaria da Casa e também no nosso pró-memória. Portanto, ficará à disposição aqui para as futuras consultas, inclusive da Rede Municipal de Ensino. Pois não, vereador Luciano? Queria só registrar a presença na nossa assistência da presidente da Associação de Moradores São Geraldo, a Silzete Costa, e está aí uma pessoa, né, que vem trabalhando para São Geraldo, como outros presidentes de Associação de Moradores, que trabalharam muito pós-tragédia. Esses sim, vereador de São Flávio, merecem um voto de congratulação dessa casa. Não o secretário que tem feito só discurso e politicagem. Dando prosseguimento, daremos início. Vereador Jorge Carvalho. Rapidamente aqui, eu quero destacar, se Vossa Excelência permite, dos Jogos Florais, essa beleza de exemplar que recebemos, das trovas líricas, o tema recado, se puder registrar o 2º lugar da Alba Cristina Campos Neto. Em momentos exaltados, sem poder falar e agir, o silêncio dá recados que poucos sabem ouvir. Tem hora que o silêncio é muito importante nessa casa, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, dando início... citar a presença do Arão Ivo Machado de Oliveira, é um jovem de Olaria, trabalha em confecção, e que me procurou porque ele tem o desejo de entrar na política. A argumentação dele, ele diz que, infelizmente, a política às vezes é mal vista, mas se ele, que é um cidadão de bem, e assim como todos nós aqui, não entrarmos na política, com certeza ela será povoada por homens que desvirtuarão essa bela definição que é administrar para o povo. Então, Arão, fica de pé para o pessoal te ver, é um jovem que com certeza serve de exemplo, porque ele quer entrar na política e assim vai ser feito, para poder ajudar a nossa comunidade, ao nosso povo e a nossa gente. Então, vale salientar a presença dele, que ele está aqui na assistência com o objetivo de aprender conosco de que forma se comporta uma Câmara de Vereadores. Pois não, vereador. A presidência registra a presença da Silzete, do Alain, dos membros aqui, dos aposentados da Associação dos... Arão, desculpa, da Associação dos Aposentados de Nova Friburgo, das demais pessoas que nos prestigiam nesta noite. Muito obrigado à presença de todos, à imprensa que também é presente, né, e voltem sempre, é sempre um prazer receber a todos. Dando início à nossa ordem do dia, a solicitação do vereador Jorge Carvalho, a inversão de pauta aprovada pelos senhores vereadores, um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 10.389/011, que altera o anexo único da Lei Municipal número 3.889, com o propósito de incluir a Associação de Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo e da outras providências. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do encaminhamento e do projeto, já com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Nova Friburgo, 12 de maio de 2011, ofício gabinete número 251/2011. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente com o propósito de encaminhar o incluso anteprojeto de lei com o propósito de alterar e consolidar o anexo único da Lei Municipal número 3.889, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções das entidades assistenciais, culturais, esportivas e etc., que menciona. O texto proposto mantém quase que integralmente o originário, sendo apresentado tão somente para incluir, dentre as entidades beneficiadas,
Associação de Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo. Referida entidade será subvencionada no exercício de 2011 mediante a concessão de valor de até R$18.000. Isto posto, senhor presidente, requeiro que Vossa Excelência se digne a determinar a tomada das medidas necessárias à atuação do projeto de lei municipal e sua tramitação em regime de urgência urgentíssima, com a ulterior deliberação do plenário dessa honrosa Casa de Lei, se necessário por meio de sessão legislativa extraordinária. Aproveito o ensejo para externar votos de elevada estima e distinto apreço por Vossa Excelência e demais componentes dessa honrosa Casa Legislativa. Respeitosamente assina o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Anteprojeto de lei municipal, aspas, altera o anexo único da lei municipal número 3.889, com o propósito de incluir a Associação de Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo e da outras providências, fecha aspas. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica alterado o anexo único da Lei Municipal número 3.889/2010, com o propósito de incluir a Associação de Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo entre as entidades beneficiadas, ficando o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção à referida entidade até o limite de R$18.000. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Apresento o anexo único e tenho o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Está lido o projeto de lei. Após a leitura, em discussão, vereador Jorge Carvalho, líder de governo, Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei 3889, que nós votamos ao final do ano passado, ela estabeleceu as entidades a serem beneficiadas através do anexo único com as subvenções anuais. Nós temos nas diversas secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Turismo, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria de Esporte e Lazer, diversas autorizações legislativas que permitem, Sua Excelência, o prefeito municipal, contemplar essas entidades com valores que ajudem a manutenção de suas atividades durante o exercício em vigor. Não foi o caso, naquele momento, de ter sido contemplado a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo. Ela não fazia parte desse anexo único da citada Lei 3.889. Como o Executivo pode rever os seus atos e alterá-los a todo tempo, esse é um preceito constitucional, e atendendo e reconhecendo a importância da entidade na sociedade friburguense e atendendo à reivindicação de socorrê-la financeiramente para que essas atividades não sofram solução de continuidade, o prefeito municipal encaminha a casa nesse momento e nós estamos a discutir e em discussão única, vereador, tenho a certeza que terá aprovação por unanimidade, a alteração desse anexo 1 que visa atender a essa associação que presta relevante serviço à sociedade de Nova Friburgo, com pessoas abnegadas, com pessoas que dedicam o tempo de suas vidas no atendimento aos interesses de muitos daqueles que, às vezes, são abandonados pela própria família, não têm atenção da própria família. Na associação, encontram a parceria, encontram a amizade, encontram a razão da continuidade de suas vidas e a sequência daquilo no reconhecimento do que fizeram ao longo do tempo. Eu vou ceder a parte do vereador, inicialmente vereador Nami Nassif. Sou líder do governo, vereador Jorge Carvalho. Eu parabenizo o governo municipal, o Demerval Barbosa Moreira, por essa iniciativa.
porque a gente sabe que os aposentados são as pessoas que são mais lesadas nesse país pelo Estado. O INSS hoje, quem se aposenta pelo INSS, hoje, com 5, 6 salários mínimos, daqui a 5 ou 10 anos está recebendo 1 ou 2 salários. Então, nós temos que, sim, fortalecer as associações, porque fortalecendo as associações, estariam fortalecendo os aposentados, que dê direito a eles força, orientação, que eles vão à justiça e recebam seus salários. Lamentavelmente, nesse país, eles têm uma mentalidade da seguinte forma, os governantes. O aposentado, na verdade, é o pensionista, eu falo isso que eu já trabalhei no órgão de previdência do Estado do Rio de Janeiro, no IPERJ, eu fui consultor jurídico administrativo do IPERJ, e lá tinha várias demandas. 99,9% das demandas, as pensionistas tinham razão. Qual era a mentalidade do Estado? Mentalidade do Estado e a mentalidade do INSS. Eles entendem que seja o aposentado ou o pensionista é final de linha, e por ser final de linha, não dá o retorno que eles esperam dar. Então, o que eles fazem? Eles deixam corroer seus subsídios, seus salários, suas aposentadorias e suas pensões, porque, na verdade, só 30% ou 40% dos lesados, que eu digo, lesados são os aposentados e pensionistas. Pelo Estado, recorre à Justiça. E muitas das vezes, quando chegam a ganhar e receber esse benefício, não é mais ele que recebe. Muitas das vezes é a neta, é a filha, porque o aposentado, infelizmente, ele é lesado nesse país e a Justiça é tão morosa que ele consegue ver reconhecido o seu direito. Então, está de parabéns o governo municipal, está aqui, eu quero prestigiar, agradecer também aqui a presença de todos os aposentados e pensionistas que estão aqui nesse momento aqui, e dando destaque àqueles que são realmente os guerreiros, porque também presidir uma associação dessa, estar à frente, é um sacerdócio, porque o direito do aposentado, ele tem que enfrentar a Justiça, ele tem que enfrentar o INSS, que todos os dias tem um problema sendo lesado. Então, está de parabéns aqui o governo municipal, e parabéns. Eu acho que o aposentado tem que se unir, tem que ir para a Justiça, e é assim que se faz, fortalecendo o associativismo. Na associação deles, se fortalecendo, está dando direito a eles recorrer à Justiça e garantir seus direitos. É só isso. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Jorge Carvalho, na hora que a gente vê esses seres humanos tão especiais, me remete a uma frase do Dr. Giovanni Tavares, que ele sempre fala, e eu reverencio: todo idoso é um vitorioso, porque só eles que estão ali, que chegaram à idade que chegaram, a gente ainda tem muito chão para percorrer, sabe o que teve de alegria, o que teve de tristeza, o que aconteceu em suas vidas, que tipo de jogo de cintura que tiveram que ter para chegar à idade que chegaram. E, por outro lado, tem uma outra frase que diz que a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. E vossa proposição defendida nesse momento é uma proposição que agradece, é uma proposição que enobrece pessoas como o Silvio, pessoas como o seu Rezende, que foi meu professor no Senai, que eu sei o quanto ele lutou para que pudesse levar educação, para que pudesse levar conhecimento e, principalmente, para que se pudesse manter a escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial aberta até os dias atuais, onde a parcela de contribuição no período que ele esteve lá, que ele concedeu, com certeza ajudou e muito a educação de vários jovens da nossa cidade, inclusive eu, que faz parte da nossa história, né? Sem dúvida. Então, com certeza, é um reconhecimento desses homens e mulheres tão valorosos em nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, vereador Edson Flávio. Quero também parabenizar o Executivo Municipal por esse projeto de lei de grande alcance, uma vez que uma associação tão antiga, fundada, se não me engano, em 1963, né, e tem ali boa parte da diretoria, uma associação que lutou pelos 147%, uma associação que vem lutando aí por benefícios, né, para o seu público-alvo, né, que é provocar lazer, provocar renda para a associação, ao mesmo tempo também, e num novo momento que eu tive lendo hoje no jornal, buscando mulheres para se associar, para aumentar o quadro, e visitando ontem a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, o vereador Jorge Carvalho, a quem eu me dirijo, e parabenizo pela defesa do projeto, visitando ontem a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, e aquelas senhoras lá, todas alegres porque receberam a doação da Stan, receberam sofás, mas ao mesmo tempo eu fico observando
À medida que projetos como esse, à medida que medidas sejam tomadas pelo poder público e não só pela sociedade em geral, em favor das pessoas na terceira idade, em favor do lazer delas, em favor das instituições que as apoiam, certamente as pessoas não ficariam, e muitas vezes, esquecidas, né? Porque tem muitos idosos esquecidos por aí afora, porque em algum momento as políticas públicas, elas falharam, em alguns momentos a sociedade falhou, o homem falhou, o ser humano falhou, e esqueceu daquele que preparou a sociedade para hoje nós estarmos vivendo, né? Se hoje nós estamos vivendo numa sociedade democrática, numa sociedade com pluriparticipação social, nós devemos a estas pessoas que vêm lutando ao longo do tempo, vêm batalhando, né? E hoje se encontram aposentados dignamente por um serviço prestado, mas merecem ter qualidade de vida. E aí eu concluo parabenizando o governo municipal por trazer esse projeto à casa. Fico muito feliz em poder votar favorável a este projeto, fico muito feliz em poder estar também participando desse momento da nossa democracia. Parabenizo Vossa Excelência pela defesa do projeto. Obrigado, vereador. Vereador Luciano Faria. Alô. Obrigado, vereador, pela parte. Parabenizar o vereador Jorge Carvalho, parabenizando o governo também. Congratular aqui com a direção da Associação dos Aposentados, no qual copiei um baile da terceira idade que faço mensalmente aqui no Sindicato Têxtil, e foi através do baile que vocês fazem que eu copiei, e não tenho vergonha de falar que copiei, porque quando as coisas dão certo e são com seriedade, a gente tem mais a que copiar. Então, hoje está lá o baile que eu faço no Sindicato Têxtil, inclusive sexta-feira agora tem um baile, que é a última sexta-feira do mês. Nós já vamos para 4 anos ali, nesse nosso projeto, que a gente arrecada quilo de alimento, cada pessoa que vai, para a gente doar para a instituição, e isso a gente começou através do trabalho de vocês. Então, parabéns, que vocês continuem nessa linha, e que podem sempre contar com o vereador Luciano. Já dou meu voto favorável como presidente de apoio ao idoso dessa casa, né? Os aposentados, como vereador Nome Nassif, sempre sofrem, né? Contribuíram o ano inteiro, a vida inteira, e no momento que precisam da tranquilidade, os que mais são castigados pelo governo federal, inclusive, né? Hoje em Brasília tem 3 projetos lá direcionados ao aposentado e pensionista. Um é o que recupera o benefício da época da concessão, até em cima do que o vereador Nome Nassif falou, porque hoje existe também o diferenciamento na hora do aumento. Uma porcentagem para quem ganha um salário mínimo, e acima de um salário mínimo é outra porcentagem. Por isso essa defasagem que o vereador Nome Nassif falou. As pessoas contribuem com 5, 6 salários mínimos e hoje recebem 2. Então, um dos projetos em Brasília é a recuperação do benefício da época da concessão. O outro é que tem o mesmo índice de aumento, tanto para o salário mínimo como acima de salário mínimo. E o outro já atinge a quem vai se aposentar, que é o fim do fator previdenciário, que quando se aposentam perdem aí 40%, 50% do seu benefício. Então, estou falando isso, vereador, porque nós precisamos do apoio dos deputados federais. E hoje nós temos um deputado federal em Brasília, né? Nós temos o deputado Glauber Braga. Então, é a hora dos aposentados e a família dos aposentados a pressionarem o deputado a votarem a favor dos aposentados e dos pensionistas. E eu falo família porque muito desses aposentados é a única renda familiar. Tem o neto ou o filho que está desempregado, e é só o aposentado com aquela renda que é a renda familiar. Então está na hora, não só dos aposentados, mas toda a família cobrar os nossos deputados federais, inclusive o deputado Glauber Braga, inclusive aqueles que estariam aqui sábado e não vieram porque não era área eleitoral, mas tiveram 100 e poucos votos, e essas 100 e poucas pessoas que votaram têm que cobrar os deputados federais a votarem, a representarem os aposentados e pensionistas lá em Brasília. Então fica aqui parabenizando e congratulando com o Executivo e me deixando à disposição da Associação dos Aposentados. Até porque o vereador Marcos Medeiros sempre fala, lembra essa situação, o deputado de Friburgo votou pelo atual salário mínimo. Existiam 2 propostas, 3 propostas, e ele escolheu a menor, não é? Então, também tem uma responsabilidade nisso. Meu caro vereador Reinaldo Rodrigues, a quem peço desculpa por ter passado o vereador Luciano Faria à sua frente. Não tem problema nenhum, vereador Luciano Faria, o maior prazer ter falado na minha frente. Vereador Jorge, parabenizar Vossa Excelência pela defesa do projeto, parabenizar o governo municipal
por enviar o projeto a essa casa, de suma importância, e destacar, cumprimentar os aposentados aqui, os representantes da associação, todos eles, e destacar o seu Silvio, o seu Rezende. O Silvio, desde 1983, quando eu assumi o meu primeiro mandato, que o Silvio sempre foi um abnegado em defesa dos aposentados. O Silvio sempre representa. Acredito que o Silvio seja o presidente de honra da associação, pelo tempo que o Silvio já vem nessa batalha. Então, eu gostaria de parabenizar. Está quase aposentado na Associação dos Aposentados, já tem tempo. É verdade. Já é aposentado da Associação dos Aposentados. Já está na compulsória, já. Então, é uma conquista, né? E o governo municipal está de parabéns. E tenho certeza que a associação vai saber usar muito bem esses recursos, porque é o trabalho deles, o desejo deles é só que os aposentados realmente tenham uma vida mais digna, e por esse motivo, com certeza, o meu voto será favorável. Vereador Cláudio Damião. Vereador, cumprimentar aqui a combativa Associação de Aposentados, alguns dos seus representantes aqui, pessoas extremamente simpáticas, participativas. Conheço algumas delas de muitos anos, né? Principalmente o seu Silvio, o seu Rezende, sua esposa, nas lutas aqui em Nova Friburgo, defendendo os interesses da população, em alguns momentos na busca de recursos para irem a Brasília, para defender os interesses dos aposentados. Eu acho um erro dizer que seu Silvio se aposentou. Seu Silvio nunca se aposentou. Não, disse que ele tem tempo. Pois não, mas ele não se aposenta, não adianta. Seu Silvio está presente em tudo, está sempre lutando, combativo, e uma memória espetacular de Nova Friburgo. Nós pudemos presenciar isso aqui na homenagem que foi feita ao Chico Bravo, né? Seu Silvio sempre muito presente aqui na cidade, e embora em alguns momentos ele não queira se manifestar, ele é uma memória viva. Então, dizer isso e dizer que o seu Rezende, na sua caminhada aqui em busca dessa conquista, ele passou lá pelo gabinete e nós tivemos a felicidade de orientá-lo que procurasse a comissão de orçamento da Câmara. Na ocasião era o vereador professor Pierre que lhe acolheu, e hoje a semente plantada resulta em frutos. Então nós temos que valorizar a decisão do prefeito Demerval em acolher uma reivindicação dos aposentados, que é tão presente aqui no município de Nova Friburgo e que certamente propiciará a manutenção da associação e a ampliação de suas lutas. Parabéns ao prefeito, parabéns, vereador. Muito obrigado, professor Pierre. Vereador Jorge Carvalho, é um projeto muito importante do Executivo de reconhecimento aos aposentados da Associação de Aposentados. Eu quero saudar cada um dos membros aqui presentes com todo o meu carinho. Vocês são guerreiros, exemplos de nossa sociedade, de nossa vida. Nós somos jovens, temos muito e sempre a aprender com o espírito aguerrido que vocês têm, e que a gente aqui, com muita deferência, muito carinho, se sente muito honrado com a presença de todos aqui nesta noite. Mas é um projeto importante para o estímulo dos direitos dos aposentados. Os vereadores já apontaram aqui o descaso com os aposentados do nosso país, com todos aqueles que construíram a nossa história, fizeram a nossa história. Nós somos hoje fruto deles, somos quem fomos. Eu dizia o filme Amistade, na bela fala do Cinqué, um dos personagens protagonistas do filme de Steven Spielberg. E nós temos que dar valor a toda a ação do aposentado e do idoso. Já era uma ação comum de Leonel Brizola. Brizola valorizou todos os setores, desde a criança ao idoso. E nós também temos que estar na mesma linha. Me lembro, o vereador Cláudio Damião citou muito bem, quando presidia a Comissão de Finanças e Orçamento, a Associação de Aposentados compareceu ao gabinete do vereador Cláudio Damião e ele encaminhou a associação até o meu gabinete para que nós pudéssemos propor ações referentes a uma subvenção com relação à Associação dos Aposentados. Hoje eu vejo o prefeito Demerval ter essa sensibilidade. É um ato de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, e o prefeito Demerval demonstra mais uma vez essa sensibilidade com relação aos aposentados. Mas vai aqui um pedido, eu acho que é um prenúncio, vereador Jorge Carvalho, de que os aposentados também do quadro fixo, em breve, vão ter a sua legislação e eficácia. Eu acredito que já seja aí um prenúncio com essa
liberação de recursos, essa autorização que a Casa hoje dá para a Associação de Aposentados, para que a tabela dos 32 níveis seja cumprida, seja publicada, e os nossos aposentados do quadro fixo, servidores públicos, também sejam respeitados da mesma forma que merecem todos os aposentados do país. Então, fica aqui a minha saudação a Vossa Excelência, a saudação ao prefeito Demerval, e já na esperança desse prenúncio de essa valorização se estender também aos demais aposentados, sobretudo aqueles que trabalharam pela municipalidade. Muito obrigado. Jorge, gostaria de mais uma parte? Pois não. Só uma questão aqui. O vereador Luciano aqui mencionou alguns projetos que estão tramitando em Brasília, mas tem um dos projetos que estão querendo tramitar que me preocupa muito. Não sei se vocês já leram na grande mídia em relação a esse projeto. Eles estão querendo acabar com a acumulação de benefícios do aposentado ou do pensionista. O que quer dizer isso? Aquele pensionista aquela pessoa que for aposentada, ela não vai poder acumular o outro benefício como fosse pensão. E o pensionista, a mesma coisa do aposentado. Vai ter que fazer opção. Isso nada mais é que lesar mais uma vez o beneficiário dos aposentados. Então, está de parabéns o governo, e estou deixando esse alerta aqui para a Associação dos Aposentados e Pensionistas, que eles fiquem de alerta, porque esse projeto pode ser que ele venha a ser votado no calar da noite, porque o governo hoje está fazendo esse estudo, eu já peguei na matéria da internet essa relação. A intenção do governo vem nesse sentido. Há 2 anos atrás tentaram dar esse golpe nos aposentados e pensionistas, não conseguiram. Então vamos ficar de olho, e por isso que eu falo, é bom fortalecer a associação, que a associação poderá acompanhar isso de perto e as barras dos tribunais para impedir que isso aconteça. Fundamental o pronunciamento de Vossa Excelência, porque não tem cabimento se o governo de um partido com Partido dos Trabalhadores. Não existe aposentado sem ter sido trabalhador e continua trabalhando até hoje, não é verdade? Não pode prosperar naquela Casa de Leis um projeto desse tipo, porque se esse projeto vingar, é a decretação do fim da renda familiar. O que é a renda familiar? Não é? Então, um projeto desse, se aprovado, o Congresso Nacional aprovando isso e o presidente da República sancionando, ele está dando fim ao que se considera como renda familiar. Então, isso não pode acontecer. Eu concluo, senhor presidente, senhores vereadores, parabenizando o prefeito Demerval pela sua sensibilidade, né, em todas essas questões. No meio de toda essa tragédia, já é o 2º ou 3º projeto de concessão de subvenções que nós votamos nessa casa, a entidades sérias, a entidades que precisam do nosso apoio. Assim como, em toda essa situação complicada da cidade, a Prefeitura já pagou a primeira parcela do 13º salário de 2011. Já está com os funcionários. E posso garantir aos senhores que na próxima sexta-feira a Prefeitura estará depositando no mês de maio na conta dos servidores municipais, ativos e inativos. Todos estarão recebendo, na próxima sexta-feira, dia 27, os seus salários do mês de maio. Então, vem o prefeito Demerval, no meio de tudo isso, tentando reorganizar a cidade, tentando reconstruir, não se esquecendo da questão trabalhista, de fortalecer o servidor. Semana que vem, teremos outras matérias importantes relativos a servidores a serem encaminhadas a esta casa. Tenho certeza que teremos o apoio de todos e o prefeito receba aqui o nosso abraço e a honra de poder defender esse projeto e ser aparteado brilhantemente pela maioria dos senhores parlamentares aqui presentes. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova Friburgo, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento e a Deus o agradecimento de poder, nesse momento, fazer a defesa de tão importante projeto. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Senhor vereador, também gostaria de parabenizar o Executivo Municipal pelo reconhecimento tão importante da Associação dos Aposentados de Nova Friburgo, seu Silvio, um velho amigo, né, de longa data. Quem sou eu para dizer longa data, né, seu Silvio? Mas já há muitos anos que tenho a felicidade de ser amigo do seu Silvio, de todos. A gente fica muito feliz, né, de poder hoje
aprovar um projeto tão importante que o Executivo manda para esta casa, né? Fortalecendo as instituições do município, e a Associação dos Aposentados, com certeza, é um ícone da nossa sociedade, né? Eu acho até que deveria abrir lá um horário só para contação de história, de causos, para orientar os jovens do nosso município, já seria de grande valia, né? Quantas e quantas experiências não tem aí os senhores de coisas muito boas vividas ao longo dos anos, né? Seria muito importante que os nossos jovens aí se consultassem, né, com a Associação dos Aposentados de Nova Friburgo. Eu ficaria muito feliz. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em discussão única. Dando prosseguimento à nossa ordem do dia, em primeira discussão, houve também uma outra inclusão em discussão única, vereador, que Vossa Excelência pediu com relação ao decreto. Exatamente. Se puder, discussão única. Vossa Excelência já... Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não, vereador. A inversão foi tão somente para a situação dos servidores ou englobou todo mundo? Pelo entendimento que eu tive... Os servidores, agora a gente entra nos projetos que são discussão única, primeira discussão e segunda discussão. Eu queria fazer a pergunta a Vossa Excelência. Os demais projetos, vereadores Isaac Demani, Marcos Medeiros, serão projetos também de discussão única? Ou não sei. Aí cada vereador... Como é que será esse processo até para... Eu gostaria de pedir pelos vereadores todos, então, que fizéssemos em votação única para dinamizar o processo legislativo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitar, portanto, aqui uma solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após resposta ao requerimento formulado pelo vereador Luciano Faria, do procurador da Casa, doutor Guilherme Reis de Souza Cardoso, que enviou o documento, segundo a análise da Comissão de Constituição e Justiça, referente a todos os processos que foram encaminhados até hoje com relação ao prefeito Heródoto Bento de Mello. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do decreto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, projeto de decreto legislativo. Considerando que o excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Bento de Mello teve sucessivas licenças aprovadas por essa Câmara Municipal desde 20 de setembro de 2010 até a data de 11 de fevereiro de 2011, considerando que compete à Câmara Municipal deliberar se concede ou não licença requerida por prefeito, segundo disposto no artigo 44, inciso 5, a linha C, do Regimento Interno da Câmara, combinado com o disposto no artigo 107, parágrafo único, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, considerando que a Câmara, no uso de suas atribuições e prerrogativas, rejeitou 2 requerimentos de licença do excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Bento de Mello, considerando que mesmo com a rejeição das licenças pela Câmara, o excelentíssimo senhor prefeito não reassumiu suas funções junto à Prefeitura de Nova Friburgo, considerando os termos do requerimento de informação respondido pela Procuradoria da Câmara Municipal, dando conta que o senhor prefeito não se encontra devidamente licenciado e sim afastado, a Comissão de Constituição e Justiça requer que seja apreciado pelo plenário da Casa o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica declarado afastado de suas funções o excelentíssimo senhor... Fica declarado afastado de suas funções a partir de 12 de fevereiro de 2011 o excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Bento de Mello. Permanece o excelentíssimo senhor vice-prefeito Demerval Barbosa Moreira na condição de prefeito interino enquanto durar o afastamento do senhor prefeito. Esse decreto legislativo, de vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina vereador Jorge Carvalho. Solicitar o parecer da comissão. Senhor presidente, eu sou contrário, até falei com o vereador Jorge, que é como presidente da Comissão de Justiça, e parece que foram os membros da comissão que fizeram, todos os membros da comissão, com exceção, minha exceção em relação a isso, e eu vou dizer por quê. Entendeu? Vou ter que fundamentar o voto. Vereador, pois não. Não, eu vou falar em relação ao voto. Pode falar. Como membro da Comissão de Justiça. Eu entendo, eu já disse nessa casa aqui, que a licença médica é um ato vinculado. Essa casa não pode, ela, deliberar sobre licença médica ou não de qualquer cidadão. Então, um exemplo aqui, o vereador Manuel Martins aqui, por exemplo. Ele está sob licença médica, essa casa aqui,
Vamos supor, ele entra com o requerimento aqui, eu peço essa licença aqui, a gente vote contra. Quer dizer que ele vai perder o mandato dele? Porque o prefeito hoje não está no exercício do mandato, a lei é a vontade dele, estaria ali. Isso a jurisprudência, eu tenho certeza, a jurisprudência dos tribunais é totalmente favorável a isso, entendeu? Mas respeita a posição dos demais membros, mas o meu parecer é totalmente contrário a esse tipo de esse decreto legislativo. Na verdade, não vai ser necessário solicitar o parecer da comissão, vereador, porque já é de autoria da própria comissão. Então, na verdade, não existe... Permite, presidente. Pois não, vereador. Até porque todos os considerandos, eles estão fundamentados no requerimento de informações do vereador Luciano Faria ao procurador da Casa. Acontece que, só justificando, a Casa abriu um procedimento e ela precisa encerrar esse procedimento. Ela não pode... A Casa, quando as condições impostas pela Comissão de Saúde para a concessão da licença foram aprovadas por unanimidade em plenário, abriu-se um processo, abriu-se uma situação. Essa situação não pode ficar em aberto. Ela tem que ser fechada. A partir do momento que houve a negativa da concessão da licença, abriu-se uma situação. Que situação é essa? O prefeito está licenciado ou está afastado? Se a Câmara negou, a Comissão de Constituição e Justiça, precavida, faz o requerimento através do vereador Luciano. O procurador responde a todos os questionamentos. Nós precisamos encerrar esse momento que começou lá em 11 de fevereiro, com a negativa da licença. Não pode ficar. Qual é a situação? Para a Câmara, daí o decreto legislativo, o plenário vai decidir. O plenário vai decidir. Agora, não pode amanhã a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e nem a mesa diretora, ser taxada de qualquer posição ou de omissão. Nós estamos propondo o encerramento de uma situação que foi iniciada em 12 de fevereiro, por decisão de plenário e por proposta da Comissão de Saúde. Após a leitura, em discussão. Eu quero falar contra. Vai ter defesa? Vai, sim, senhor. Eu vou falar contra. Defende o tempo. Vossa Excelência não vai se posicionar contrário, vereador. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Vereador Damião, eu vou pedir uma parte no decorrer. Eu divido o meu tempo, vereador. Não, eu peço só uma parte. Eu quero me manifestar contrário, independente de qualquer coisa, qualquer avaliação política com relação ao prefeito, mas quero me manifestar com relação à lei. Eu acho que nós temos 2 pesos e 2 medidas sempre. Uma hora o parecer do procurador serve. Outra hora o procurador não tem valor nenhum, sequer é consultado. Uma hora pede o parecer do procurador, sequer se interessa pelo parecer do procurador. É um casuísmo absoluto o que acontece. E aí eu não posso me calar diante de uma situação como essa. Uma CPI não pode se instalar, mas caçar um mandato em Nova Friburgo pode se caçar. 53 mil votos e a gente acaba caçando um mandato por uma decisão que passa por cima de tudo. Essa casa constituiu uma junta médica. A junta médica disse que precisava de 90 dias. E as coisas são levadas, e são levadas, e são levadas. A conjuntura política leva a isso, situação, oposição, interesse imediato, muda governo, pula-se para lá, pula-se para cá, e agora não interessa mais. Tem que pegar o doente e jogar para o canto. Acaba de uma vez com o mandato. O tempo tem que ser senhor da razão, tem que esperar o tempo passar. As coisas não são dessa maneira. Nós estamos atropelando a lei. Como é que fica isso, minha gente? Tem uma questão, acima de tudo, legal. É a questão da Constituição desse país, é a questão do direito do voto, da representatividade das pessoas. E eu falo isso e não sou partidário do doutor Heródoto, não fiz campanha para ele, muito pelo contrário, fiz campanha de oposição a ele, fiz oposição aqui durante o tempo em que ele estava no governo, como faço oposição ao Demerval, prefeito Demerval, e ajudo no que posso e voto naquilo que é favorável, mas as coisas têm limites. E nós estamos ultrapassando os limites. Vereador, ou o senhor não ouviu direito,
ou eu posso dar o decreto para o senhor dar uma lida. Eu não aqui. dei a parte, vereador. Não fale cassação, não. Eu não dei a parte ao senhor e eu acho que é uma intervenção impertinente. O senhor já me agrediu aqui quando eu disse quando eu não lhe pedi a parte, me chamou de mal educado. Eu não lhe dei a parte. Eu Vossa falei, Excelência, o senhor parou e ouviu. Vossa Excelência consentiu. deveria pedir a parte antes de mais nada. Eu poderia até lhe conceder, já não vou nem conceder. Vossa Excelência, Eu vou dividir o tempo com o O senhor quer o vereador. projeto para dar uma lida? Não, não quero o projeto. Eu Vossa entendo muito Excelência, bem a o articulação senhor ouviu? política que está sendo feita. Vossa Excelência está falei interferindo na afastamento. minha fala, certamente para Presidente, tentar questão tirar de o meu ordem, raciocínio Vereador e atrapalhar Cláudio, o meu raciocínio. Não vereador lhe concedi a Cláudio parte. Mas o senhor Vossa concede a Excelência parte? me concede Não a lhe parte. vou conceder a parte, vereador. Não Leve a vou. Vou parte. conceder a parte ao vereador Jorge Carvalho, um breve à parte. Obrigado, vereador. Serei breve, até porque não preciso me estender. Não há cassação de mandato, até porque o processo de cassação ele precisa de uma comissão processante com amplo direito de defesa. O que nós estamos fazendo é dizendo qual é a situação do prefeito. A Câmara está dizendo que ele não é mais um prefeito licenciado, ele é um prefeito afastado. E no artigo 2º diz, interinamente, enquanto durar o afastamento, ocupa o cargo o vice-prefeito Dermerval Barbosa Moreira Neto. Ninguém está falando em cassação, até porque é irresponsabilidade efetuar uma cassação, não existe nem número para isso, sem a devida comissão processante. É simplesmente a nomenclatura de um caso que precisa ser encerrado, e que Vossa Excelência tem consciência que na penúltima licença Vossa Excelência foi contra. Vossa Excelência votou contra a penúltima licença. Vereador, eu pedi Então, uma parte, vereador, eu disse que seria breve a parte. Vossa Excelência vai ter o tempo de fazer a sua defesa. Não, Senão, Vossa Excelência toma o meu tempo e o raciocínio fica prejudicado. o tempo é de Vossa Excelência. Obrigado, eu agradeço. vereador. Ele concedeu a parte dentro... Só concede uma parte? Pois não, vereador. É que eu digo sempre essa casa aqui. O prefeito afastado, na verdade, é um prefeito cassado. Porque, na verdade, nós temos que entender a coisa de uma forma lógica. Você não pode dizer que está afastado o licenciado. É a mesma coisa. Quem está afastado não pode se retornar juridicamente ao caso. Entendeu? No momento que se você avançar um afastamento, você não vai ter o link para voltar ao cargo. E nós estamos hoje numa situação que a Câmara, já falei, a Câmara está cometendo um equívoco que vai pagar esse preço amanhã, cara, lá na frente, com a reparação judicial. Desculpe o vereador Jorge Carvalho aqui, porque eu acho que a licença médica é um ato vinculado. Eu disse ao procurador isso. Eu quero ver que o procurador vai explicar lá na frente, como se ele fizesse uma pesquisa dentro da jurisprudência toda em relação a essa matéria, ele vai ver. A lei orgânica nossa fala em licença, mas licença no caso de afastamento para uma viagem. Agora, licença médica não é ato vinculado. O prefeito não está no cargo, coisa ali é vontade dele. Eu desafio, eu estive no tribunal TRE, conversando no TRE, muitas pessoas que sabem que sou de Friburgo, sou advogado eleitoral, vieram discutir comigo e perguntar a situação de Friburgo. Eles acharam uma aberração jurídica a Câmara está negando a licença médica. Agora, inclusive o procurador hoje nosso, eu vi o parecer do procurador, ele também não afirmou isso no parecer dele, ele esquivou um pouco. Eu quero que ele diga que está afastado, está cassado. Isso ele não põe na caneta, porque ele sabe que está cometendo um erro, essa casa, está induzindo essa casa a erro. Entendeu? Então, essa casa tem que ter o cuidado, que eu tenho certeza, é pior amanhã nós passarmos, eu tenho certeza que a justiça amanhã vai reparar um erro dessa casa aqui. Não é possível a pessoa doente não ter licença médica, nós temos que deliberarmos sobre isso. O senhor já está fazendo a defesa também, os 10 minutos? Não, eu estou no meu parte, vereador. Vossa Excelência tem que se calar, eu estou numa parte. Vossa Excelência está desesperado na cassação. Vossa Excelência entrou com a CPI aqui, trouxe um suplente do PDT para fazer o pedido de cassação, comissão processante. Vossa Excelência tem mania de atropelar. Agora, essa questão tem que ser levada dentro de um direito que a pessoa tem, um direito constitucional que a pessoa tem que ficar doente. Só que nós aqui, amanhã deliberamos que tem que retornar as funções dele no cargo, ele vai melhorar? Vamos fazer um milagre nessa casa? Então vamos decidir hoje a questão do vereador Manel do Porte, está se recuperando de uma cirurgia, vamos negar a licença dele, quer dizer que vai se recuperar, vai estar capacitado a exercer suas funções? Isso não existe, gente. Isso é um absurdo, uma aberração jurídica. Desculpa que o procurador está cometendo um erro, estão fazendo uma jogada que vai levar a Câmara a desgaste, que eu tenho certeza, na manhã do retorno do Dr. Heródoto, eu desafio, se tem algum juiz que não vai dar uma liminar para reparar esse erro aqui. Eu quero ver que isso em hoje, Vossa Excelência, vou explicar depois na sociedade. Isso é uma cassação branca, está claro que é cassação branca, de forma indevida. O vereador Luciano talvez está debochando, porque o vereador Luciano vem de uma escola, talvez que não é brisolista. O vereador Luciano tem sido, assim, o homem que tem sido o ícone da cassação desta casa. Eu não sei por que esses interesses. Está concedido a parte. Obrigado. Eu vou conceder a parte ao vereador Edson Flávio. Vereador, eu quero também, no mesmo tom do vereador Naman Nassif,
Hoje nós aprovamos nessa casa um projeto de lei, parabenizei o Executivo Municipal por ter enviado a subvenção para os aposentados, para as pessoas que são idosas, pessoas que já contribuíram com a nossa municipalidade, continua contribuindo, mas na mesma toada chega nesta casa um projeto que, tamanha gravidade do projeto, eu acho que até seria importante que nós tivéssemos nos reunido para tratar do assunto. Agora o projeto chegou, jogou o projeto para votação, não sabia do projeto, estou sabendo agora, estou tomando conhecimento do conteúdo do projeto agora, nesse instante. Eu acho um desrespeito para com esta casa, e ao mesmo tempo eu digo que agora há pouco, vereador, agora há pouco eu parabenizei o Executivo, mas da mesma toada, da mesma forma Vereador Edson, deixa eu um registro aqui. Eu sou um vereador que participa da bancada do governo, o Deberval sabe da minha situação aqui, jamais me pediu, por isso que eu falo a você aqui, jamais me pediu em algum momento que votasse esse afastamento. Pelo contrário, falou muitas vezes comigo, quando quiser ele retorna e entrega o cargo do Heródoto. Isso que eu não entendo. As forças ocultas estão tentando deturpar toda a situação, que todos sabem que o direito é líquido e certo dele, doutor Heródoto. Então, vereador Cláudio Damião, para não me alongar, porque talvez Vossa Excelência ainda vai ser aparteado ainda, me estranha muito essa situação realmente. A fala de que o governo não tem condições de ter governabilidade em função do prefeito Heródoto estar afastado das suas funções por consequências de saúde. E, ao mesmo tempo, o governo municipal tem celebrado convênios, tem tomado decisões, mandou agora para casa um projeto de subvenção que a casa vai aprovar, decisões administrativas têm sido tomadas, contratos têm sido formados, têm sido formatados, negócios têm sido feitos. Teve agora há pouco uma feira na praça, um convênio feito com uma instituição, teve a privatização dos cemitérios, todas essas coisas estão sendo feitas, mas atrás disso tudo disse que o governo, que o município não tem governabilidade pela ausência do prefeito. Poxa, mas foi votado uma coligação, PMDB e PSC, para governar o município. Na ausência do mandatário, o vice assume e tem todas as prerrogativas legais para governar o município. Agora, traz uma armadilha para essa casa legislativa, não conversa com os vereadores e agora quer que nós votemos vamos dizer assim, nós que estamos, a Câmara Municipal, que está retirando do prefeito os seus direitos, porque agora está jogando em cima da Câmara. O prefeito Demerval tem que governar o município. Ele mesmo disse que quando o prefeito voltasse, ou por decisão da justiça, que quer que seja, que ele deixaria o cargo. É isso que ele tem que fazer. Ele não fará nada a mais do que seu dever de governar o município, e bem, e com transparência, e depois entregar se o prefeito voltar. Se o prefeito não voltar, ele continua. Agora, trazer essas situações aqui para casa, trazer essas ciladas aqui para casa, eu acho cúmulo, sinceramente. Eu acho um desrespeito com os idosos dessa cidade, eu acho um desrespeito com as pessoas que um dia ficaram enfermas, eu acho um desrespeito. O município não está ingovernável. Se o governo do estado se negar a fazer qualquer convênio com o município, em virtude dessa situação que o município está passando, o governo do estado estaria cometendo um grave erro. O governo federal, da mesma forma, as empreiteiras que vêm fazer serviço aqui no município, se deixarem de fazer qualquer contrato com o município, em virtude de o vice estar governando, também é um descabimento. Então, essa tese, no meu entendimento, ela não prospera, ela não vence. Vereador, então, vereador, eu concluo agradecendo a Vossa Excelência. Só que eu acho, nós votamos um projeto para os idosos e, ao mesmo tempo, nós vemos aqui o direito da pessoa idosa, o direito de ficar doente, o direito de se restabelecer da sua saúde, o direito de ter sua dignidade, e jogam para a Câmara um processo, como o vereador bem disse, uma cassação branca. Na verdade, querem dizer depois que a Câmara já abriu as portas para um processo de cassação, porque há interesses. Obrigado. Vereador, obrigado. Vereador Renato Abirramer. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela defesa brilhante e a citação do aforisma de Goethe: o tempo é o senhor da razão. É isso aí, o tempo é o senhor da razão. E eu fui vilipendiado, agredido, por ter me posicionado de uma forma coerente. Nós tivemos uma junta médica, até então nós não sabíamos das condições, e eu acreditava, inclusive, que o prefeito não voltaria, mas a junta médica
nos disse que ele poderia voltar e precisava de 90 dias para verificar se ele teria ou não condições de voltar. Só isso foi suficiente para que eu pudesse votar pela licença, que foi, enfim, derrotada. Mas eu quero me ater principalmente aos ensinamentos que eu tive com um grande brasileiro, notável brasileiro, estadista, Leonel Brizola, pela legalidade. Então, a minha conduta é legalista, é baseada na legalidade. Não existe nada que permita a suspensão dos direitos de um prefeito eleito, independente do número de votos. Não existe nada na legislação que o impeça de retornar. Se a legislação está errada, isso é problema da legislação. Então, nós temos que respeitar a legislação vigente. E outra, a felicidade de Vossa Excelência foi em relação ao parecer do procurador. Ele pode servir, pode não servir, dependendo das circunstâncias. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador, professor Pierre. Vereador Cláudio Damião, eu me repouso no artigo 37 da Constituição da República, que tem os princípios basilares da nossa pátria. Todos os dispositivos constitucionais também repousam sobre os princípios elencados ali, sobretudo o princípio da legalidade, como já aqui vem falado o vereador Renato Aguirramer, Leonel de Moura Brizola. Então, há um princípio também da Constituição, a lei do 37, que está no artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade humana. Nós temos que ser mais voltados para as questões da legalidade. Eu não consigo compreender, e aí eu vou na linha já falada anteriormente, essa noção de instabilidade. A instabilidade está sendo constatada, então ela existia muito antes de o prefeito Heródoto se afastar. Na verdade, está se usando uma instabilidade lá desde o início para se justificar determinados comportamentos agora. Porque a relação é muito esquisita, a relação não se dá com pessoas na esfera pública, se dá com o poder público. Tanto é que muda prefeito, muda vereador, muda presidente, e está ali, a instituição pública permanece, os homens passam, o poder fica. Senão, quando Montesquieu faleceu no século XVIII, ele que propôs o poder executivo, legislativo e judiciário, teria morrido junto com ele, mas não morreu, porque as ideias ficam, os homens passam. As únicas palavras que permanecem sempre são as de Cristo, as outras passam. Então eu não consigo engolir isso. Aí vem essa peste de é impossível, o município vai ficar prejudicado. O que a Constituição diz? Semana passada nós lemos aqui. Na ausência do prefeito, o vice-prefeito assume. Na ausência do presidente, o vice-presidente assume. Ora, quantas vezes o presidente ou a presidenta da República tem que viajar em missão oficial e assume o vice, ou assume o presidente da Câmara dos Deputados? Isso é tão contínuo. Será que o governo federal não pode firmar nenhum negócio porque o presidente está viajando a negócios do Estado brasileiro? Será que é motivo para insustentabilidade e instabilidade? Então o Brasil não funcionaria em nada. A cada viagem da presidenta Dilma seria um auê. A cada viagem do vice-presidente Temer seria um auê. Então não vem com essa ideia falaciosa de instabilidade. Não dá para engolir. O que pode ser feito, prefeito Heródoto? Então pede a renúncia. Renuncio. Aí é um ato dele. Renuncio, não estou em condições, é algo próprio. Mas o direito dele tem que ser garantido. Ninguém pode arrancar o direito dele. Ninguém. Então, nesse sentido, é uma coisa dele. Se ele quiser, ele pede renúncia. Agora, eu não vou pedir renúncia por ele, através de uma ação impositiva
imperativa que vai ferir os princípios da Constituição que eu acredito do meu país, que eu devo respeitar. Não é que eu gosto ou não. Não existe convém ou não convém para a Constituição. Embora, infelizmente, vereador Cláudio, muitos o façam assim. A Constituição convém quando atende interesses. Quando não atende os nossos interesses, ela não convém, ela é inferior. Eu não consigo entender o discurso da oscilação. Da mesma forma que Vossa Excelência fez o paralelo com os pareceres do procurador, aliás, sempre muito bem pautados, fico a imaginar a ondulação também com a Constituição. Aí é uma palavra até dura, é esculhambação com a lei maior. Chega! Eu não consigo engolir isso. Não consigo. Não tenho nada politicamente com o prefeito Heródoto, que é um filho da ditadura, é um filhote da ditadura. Agora, não são dos ideais. Agora, não é por isso que eu vou cometer contra ele aquilo que eu sempre reprimo nos outros e não quero para mim. Ser um impositor ditatorial, ser um arrancador de direito. Não é o gostar ou não gostar, não é o ter aliança política ou não ter, que são os elementos decisivos. É o que está acima disso, a lei. É o que está acima de todas as leis brasileiras, a Constituição. É o que está acima da própria Constituição, os seus princípios basilares, pétreos, irrevogáveis. Vereador, deixa esses eu não vilipendio. Então eu concluo aqui, vereador Cláudio Damião, perdoe-me a extensão um pouco da minha fala, mas eu estou cansado de ver a nossa Constituição ser ferida e sangrada, cabalmente sangrada, aos olhos de todos nós. Obrigado. Quero concluir, vereador, por favor, agradecendo, dizendo da extensão das palavras que foram aqui proferidas e da questão do que nós deliberamos, que seria de uma junta médica oferecer um parecer e a esse parecer estabeleceu 90 dias. Então, requerer que novamente os médicos visitem, então, o prefeito para dar a sua opinião final. Aí, com base nisso, as questões mudam, porque foi uma deliberação dessa casa, tomada em comum acordo, discutida amplamente, e não algo que surge na hora da sessão em que a gente não tenha nem oportunidade de analisar, de consultar, de ver pareceres, de buscar opiniões mais aprofundadas com relação a isso. É um casuísmo. Lamentavelmente é um casuísmo. Não tenho relação nenhuma, e quero deixar claro, com o prefeito Heródoto, como não tenho relação nenhuma com o prefeito Demerval. A questão é da legalidade acima de tudo, como bem foi dito pelo vereador professor Pierre. Por isso, essa minha posição com relação ao tema que aqui foi tratado. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de falar a favor do projeto, do decreto. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Vereador, assim que possível, minha parte. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria até que a secretaria, senhor presidente, providenciasse cópia do decreto, né, porque o discurso mudou um pouco o foco, e de repente os vereadores, como o vereador Cláudio Damião falou que não conhece, vai votar sem conhecer o decreto. Então eu vou até dar uma lida aqui rapidinho. Decreto legislativo. Considerando que o excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Bento de Melo teve sucessivas licenças aprovadas por essa Câmara Municipal desde 20 de setembro de 2009 até a data de 11 de fevereiro de 2011. Considerando que compete à Câmara Municipal, presta atenção, vereador Lame, considerando que compete à Câmara Municipal deliberar se concede ou não licença requerida por prefeito, segundo disposto no artigo 44, está anotando aí? Para fazer a consulta? Artigo 44, inciso 5, a linha C, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o disposto no artigo 107, parágrafo único, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal. Considerando que a Câmara, no uso das suas atribuições e prerrogativas, rejeitou 2 requerimentos de licença do excelentíssimo prefeito. Considerando que mesmo com a rejeição das licenças pela Câmara, o senhor prefeito não assumiu as suas funções junto à Prefeitura Municipal. Considerando os termos do requerimento de informação respondido pela Procuradoria, dando conta que o excelentíssimo prefeito
não se encontra devidamente licenciado, e sim afastado. A CCJ requer que seja apreciado pelo plenário da Casa o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica declarado afastado das suas funções o excelentíssimo prefeito, doutor Heródoto Bernardo de Mello. Artigo 2º. Permanece o excelentíssimo vice-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto na condição de prefeito interino, enquanto durar o afastamento do excelentíssimo senhor prefeito. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição de contrário. Eu não li, vereador Jorge Carvalho, nenhuma situação em falar em cassação. Isso aqui torna público para todos da assistência, imprensa, ter conhecimento do que está sendo votado e discutido. Nós não vamos desviar o foco aqui para falar em cassação, não, e nem está ninguém aqui agredindo os aposentados, como o vereador Edson Flávio falou. Nós estamos representando a população que está sofrendo lá fora com isso, sofrendo com essa indefinição. Então, a gente não vai desviar o foco do que realmente vai ser deliberado, até porque, desviando, está arriscado vocês levarem outros vereadores a votarem na matéria sem ter conhecimento. Então, acho que os vereadores que têm alguma dúvida estão aqui à disposição para terem conhecimento e votarem de forma sensata do que está sendo deliberado hoje. Vereador Reinaldo Rodrigues. Obrigado, vereador. Vereador, breve a parte sobre essa Gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, por favor, eu gostaria, a minha parte, vereador Luciano, dizer o seguinte. Primeiro, vereador Edson Flávio, aproveitando aqui que está presente aqui a Associação de Aposentados, está confundindo enfermidade com idade. Porque enfermo você pode ficar, tanto criança, jovem, adulto, né, a pessoa mais idosa. Ninguém falou aqui de está querendo caçar idoso. Primeiro que o decreto não fala nada em cassação. Agora, vamos refletir aqui. O cidadão comum, ele fica 15 dias afastado do seu trabalho, ele ou volta ao trabalho ou é obrigado a requerer benefício. Certo? Ele é obrigado a requerer benefício. Então, vereador, eu estou dando a parte de Vossa Excelência. Ele é obrigado a requerer benefício. Bom, tudo bem. Você volta ou está apto ou não está. Agora, o que acontece é que a Câmara ela não pode ficar de braços cruzados, porque já vai fazer 1 ano em setembro. A Câmara vai ficar de braços cruzados, não vai tomar providência nenhuma. Nós aprovamos 1, 2, 3, 4 atestados, 5 atestados. Depois disso, criou-se uma comissão, né? A Comissão de Saúde criou uma outra comissão especial de saúde, porque todas as vezes, todos os vereadores que estão aqui presentes, cobrava um laudo médico para poder avaliar a situação da licença médica. Bem, depois, quando foi contratada uma equipe médica para fazer essa avaliação, a equipe médica, quando do seu parecer, me dá um parecer que precisaria de 90 dias para emitir um novo parecer. E, ao mesmo tempo, diz que não podia dar um parecer, solicitando mais 90 dias, que não podia dar um parecer, porque precisaria da autorização do paciente, da família ou judicialmente. Pô, será que, principalmente, o vereador Renato Abirrâmia, que foi presidente da comissão, que é médico, não sabia que era preciso uma autorização da família para dar essa licença? Ora, senhores vereadores, e os senhores vereadores que solicitaram isso, e nós vamos ficar de braço cruzado? Aí, ao mesmo tempo, vem vereador aqui dizer, eu não tenho nada com Heródoto, eu sou até oposição a Heródoto, mas, no entanto, vai lá visitar o prefeito e depois é publicado no jornal uma foto junto com o prefeito. Isso aí, vereador, eu sou, volto a repetir, e os senhores não tenham dúvida disso, sou amigo de Heródoto, mas não quero aqui ficar conivente com essa situação até o final do mandato. Isso tem que ter um fim. Ou o prefeito está de licença, está de benefício até o final do mandato, ou até quando? Não sei. Então, e outra coisa, vereador, aqui, Vossa Excelência conhece bem a lei, cassação não é assim não, vereador. Cassação não é isso não. Isso aí, ele tem todo o direito ninguém entrou aqui com nenhum projeto de cassação, não foi formado nenhuma comissão processante aqui, vereador. Vocês estão trocando as bolas. Vocês estão querendo criar um fato que não existe. Na verdade, é o seguinte, aqui o documento foi bem claro, lido pelo vereador Luciano. Agora eu pergunto, Vossa Excelência, por que o cidadão comum
fica 15 dias afastado, né, e depois tem que requerer benefício. E se ele não tiver condições, ele não vai voltar ao trabalho, vai continuar de benefício. Agora eu pergunto, cadê o parecer da equipe médica dizendo qual o estado de saúde do seu prefeito? Volto a repetir. O prefeito está com pneumonia, ele teve um AVC, ele teve um acidente grave que até hoje ninguém sabe. E aí nós vamos ficar de braço cruzado, não faz nada. Vamos deixar a situação como está. Então, senhores vereadores, analisem bem. Isto não é um projeto de cassação. O projeto de cassação pode até vir, mas não existe projeto de cassação. Então, tem que ser tomada uma providência. E não vamos confundir as coisas. Ninguém está falando aqui de idoso, não. Idoso, todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Porque doença não é só, que nem o vereador Edson Flávio falou, porque estão querendo caçar o idoso. Não é nada disso. Então, senhor presidente, eu só peço que os vereadores avaliem bem isso. O cidadão comum, ele fica 15 dias afastado, ele é obrigado a requerer benefício, e se ele não tiver condições, ele não vai voltar ao trabalho, vai continuar de benefício. Obrigado, senhor. O vereador vai falar a favor, não, né? Não. Vai falar a favor ou contra? Se for contra, faz por escrito que eu vou analisar primeiro se consigo a parte. Vereador Jorge Carvalho. Senhor... Posso falar ou não? Se puder, eu vou falar. Se não puder, eu devolvo a palavra ao autor, ao dono da defesa. São duas coisas completamente diferentes. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a habilidade que determinados parlamentares têm de desvirtuar o debate. Uma habilidade como foi a semana passada, na questão da denúncia. Vereador Edson Flávio, eu parabenizei na sessão seguinte pela condução que ele fez, onde a denúncia deixou de ser analisada e o termo de ofensa à casa passou a ser o termo principal. Isso é habilidade. Isso é o parlamentar habilidoso. E vossas excelências, na mesma linha, o vereador Pierre chega a se exaltar, vai buscar em tempos antigos a base, o pilar da democracia, quando diz que no Brasil as coisas funcionam normalmente, a presidenta viaja, o vice-presidente assume. E é assim mesmo, professor. É isso mesmo. O Michel Temer assume todas as vezes que a Dilma viaja. O Zé Alencar governou mais de ano, quando Lula viajava. Só que o prefeito Heródoto viajou e não passou o cargo para o vice Dermerval. E aí começou o problema. O problema começou, professor, quando o prefeito viajou por sua conta e risco. Ele só comunicou a casa que ia. Ele não cumpriu o rito que Vossa Excelência defende. Todas as vezes que o presidente, o governador e o prefeito estiverem impedidos do exercício de suas funções, serão substituídos por seus vices. Aqui não aconteceu isso. O prefeito viajou por sua conta e risco e aconteceu o acidente. E ao acontecer o acidente, no primeiro momento, a casa foi parceira, a casa foi condescendente com a situação que poderia ter evitado ali naquele momento, mas a casa aceitou o pedido de licença até extemporâneo. A casa não criou situação, o vereador Marcos Medeiros, desde o primeiro momento, dizendo que a coisa estava errada. E depois, no encaminhamento seguinte, não vão vossas excelências dizer que não tiveram culpa, não. O vereador Cláudio Damião negou licença. O vereador professor Pierre negou a terceira licença, os dois, e mais o vereador Marcos Medeiros. Foram os 3 votos contrários. E os senhores induziram a se pedir uma comissão especial para avaliar o caso. Os senhores pediram, se eu estiver mentindo, os senhores pediram por quê? Porque as informações não chegavam a esta casa. O presidente, o vice-presidente Zé Alencar, praticamente já no leito de morte, os boletins diários saíam do estado de saúde dele. Qual foi o boletim diário que saiu do estado de saúde do prefeito Heródoto? Qual foi a consideração que ele teve com a Câmara? Qual foi a consideração
que eles tiveram com o líder deles, que era eu, naquele momento. Eu jamais trouxe um ofício aqui de licença, ou trazia Braulio Rezende, ou trazia Júlia Zambuja. Está aí o presidente. O senhor recebeu algum encaminhamento por parte da liderança do governo? Nenhum. Então, as coisas são completamente diferentes. O que nós estamos fazendo na responsabilidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça é concluir aquilo que começou errado, lá da primeira licença. Que começou errado. A realidade é essa, e essa é a denúncia que o rapaz fez a semana passada. Nós erramos ali. Essa é que é a verdade. E viemos na sequência de erro. A Comissão de Saúde faz perguntas, 5 perguntas foram feitas para o médico lá embaixo, no Rio de Janeiro, responder. E ele simplesmente ignorou. Deu o atestado como se fosse num papel de pão. Não era nem o atestado do hospital. Duvido se tem algum atestado do Hospital Samaritano aqui. Não tem. Tem atestado médico particular. Então essa casa precisa